Então, nós temos um tema, que é o tema de hoje, que é o seguinte: internação compulsória de usuários de crack, beleza? E a nossa lei sancionada, ela permite a internação compulsória de usuários de drogas, né? Então, nós vamos fazer nosso texto todo sobre a questão da internação compulsória, beleza? Então, minha sugestão é uma introdução curta, beleza? De mais ou menos, no máximo, 5 linhas. Então, aqui eu estou imaginando que a gente está sempre usando esse espaço aqui do texto. Vamos imaginar que a gente está fazendo assim, ó. Então, aqui, ó, eu já estou mostrando um conhecimento prévio. Eu já estou dizendo assim, no Brasil, embora o consumo de maconha e de cocaína lidere, então o consumo lidere as estatísticas de drogas ilícitas, eu sei que as mais consumidas são maconha e cocaína, sendo que maconha é a primeira e a cocaína a segunda no ranking das drogas ilícitas mais consumidas no nosso país, beleza? As drogas mais consumidas no geral, álcool e cigarro, sendo que álcool é a primeira droga, beleza? Então, só para vocês saberem, porque também fica aí de cultura para outras redações. Isso tudo para eu saber, eu pesquisei, óbvio, nós não vamos fazer uma redação de trás da orelha, a gente vai estudar antes. Então, embora o consumo de maconha e de cocaína lidere as estatísticas de drogas ilícitas, os danos causados pelo uso do crack exigem maior atenção aos usuários, beleza? Aí a gente vai falar assim, ó. Não fazer parágrafo com apenas o quê? Uma frase, fazer pelo menos o quê? 2 frases, cada frase com mais ou menos 3 linhas.
Então, lá eu vou colocar assim: no Brasil, embora o consumo de maconha e de cocaína lidere as estatísticas de drogas ilícitas, os danos causados pelo uso de crack exigem maior atenção aos usuários. Recentemente, aprovou-se a Lei 13.840, que permite a internação compulsória de usuários de drogas como tentativa de amenizar o problema. E depois eu vou voltar falando do crack. Então, basicamente, isso daqui seria a nossa introdução, ok? Ah, Flávia, eu acho desnecessário colocar isso aqui. Você está mostrando que o crack tem maior potencial, o quê? Ofensivo, né? O crack tem maior taxa de letalidade em relação à maconha e à cocaína. Ele tem um potencial viciante muito maior e é por isso que as políticas com foco em abstinência estão muito focadas nos usuários de crack, beleza? E por isso seu texto ele traz a situação de miséria existente na Cracolândia, que pode não ter só usuário de crack, mas acaba focando isso aqui. Então, a introdução aqui, só para você ter uma ideia, fiz 2 frases, contextualizei que é no Brasil, apresentei a lei, observe que essa lei não estava na proposta, então quer dizer, eu mostrei que eu tenho um conhecimento, observe que isso aqui também não estava na proposta, eu fui sempre mostrando ali que eu detenho um conhecimento específico para falar do tema, né? Se você só reproduzir o que está no texto motivador, ganha ponto ou não? Não. Então, obviamente, não. Bom, aí agora você vai fazer o que a gente vai chamar de desenvolvimento 1. Então, no desenvolvimento 1, eu tenho que falar sobre a situação de miséria existente nas Cracolândias. Então, aqui, ó. Que pode ser com letra minúscula mesmo, porque, na verdade, você está falando de um lugar meio que inventado, né?
Então, isso aí seria o nosso D1. O que é o D1? Desenvolvimento 1, né? Nas Cracolândias, locais conhecidos pelo agrupamento de usuários de drogas, nota-se uma ampliação da violência. E por que essa violência é ampliada? Não é porque o cara é mau, não. É porque ele quer obter dinheiro para o quê? A droga, né? Então, nota-se uma ampliação da violência com foco na obtenção de recursos para aquisição de drogas. Então, no entorno, né? Ainda, os usuários estão mais expostos a doenças pelas condições precárias de higiene e apresentam baixa expectativa de vida. A falta de convívio social e a ausência de políticas de saúde, porque política de repressão não adianta não, gente. Você vai chegar lá, vai ficar batendo em um usuário de droga, o cara não sabe nem o nome dele, quanto mais o que ele está fazendo ali. Então, a falta de convívio social e a ausência de políticas de saúde para dependentes químicos os tornam mais fragilizados. Beleza? Ai, Flávia, mas eu acho que tem que matar todos. Não, gente, cada um tem uma opinião, mas não é nem opinião que a gente está discutindo. A gente está discutindo pesquisa. Países, por exemplo, que fizeram uma assistência de saúde aos usuários conseguiram resultados muito mais positivos do que países que fizeram atitude de repressão. Então, a questão é essa, o usuário, pela Organização Mundial da Saúde, ele é um doente, ele é um dependente químico, ele não tem escolha. Então, quando a pessoa não tem escolha, você tem que conseguir ajudar, né? Então, vamos dizer assim, a base do seu texto deveria ser essa daqui. Então, você levantou os pontos que a gente precisava e eu coloquei aqui os conectores, agrupei as informações para você ter uma ideia, beleza? E Cracolândia ficou conhecida em São Paulo, mas aqui em Belo Horizonte mesmo a gente também tem uma, que é ali perto da Igreja Batista da Lagoinha, ali naquela região ali, não sei como é que chama. Fica ali perto da... E ainda fica perto da polícia também, perto do IAPI ali, né? Onde você passa ali. É uma região de acúmulo de dependentes químicos, tá? Então, locais conhecidos pelo agrupamento de usuários, se quiser, você podia tirar isso, mas dá para deixar para dar uma coesão no texto. D2, seu desenvolvimento 2, você vai falar sobre a reinserção dos usuários já curados à sociedade. Observe aqui que eu fiz 3 períodos, né? 3 frases para não deixar o texto sem coesão, fragmentar mais as ideias, ficar mais claro e mais fácil de ler. Então, estou lá no meu D2, vou colocar sobre a reinserção dos usuários já curados.
Então, você tem lá, assim, reinserção dos usuários já curados. Então, a gente tem lá, quando tratados, ou seja, estou sendo bem explícita que eu quero falar dos curados, né? Quando tratados, os usuários, para se manterem afastados das drogas, devem receber apoio psicológico e psiquiátrico, porque senão, gente, vai voltar a consumir, não tem jeito não. Então, eles têm que receber. E o adicto, que é essa pessoa que passa por um tratamento, ela é adicta para o resto da vida. É como se fosse um diabético. É uma doença que não tem o quê? Cura, né? Então, isso aí é a Organização Mundial da Saúde que fala também. Então, cabe ao poder público garantir assistência no SUS, porque a gente estava começando o texto falando do Brasil, então garantir assistência no SUS, Sistema Único de Saúde, se você preferir escrever, às vezes gasta um pouquinho de linha, dá para inferir, né? Cabe ao poder público, então, garantir assistência no SUS para os dependentes químicos com foco na reintegração. Programas profissionalizantes também são necessários. Eu vou tirar o também lá de baixo. Também são necessários, pois a independência financeira contribui para a realização pessoal e promove a autoestima do indivíduo. Porque se ele não tiver dinheiro, se ele não tiver nada, volta para as drogas, né? Aliás, um dos motivos que leva as pessoas a usarem droga é a baixa estima mesmo. Grupos de apoio e o respaldo familiar se mostram essenciais. Vou tirar aqui porque já tinha um também. Se mostram essenciais para evitar recaídas, ok? Então, isso daí seria assim, quando tratado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar apoio psicológico e psiquiátrico, e isso tem que ser garantido pelo Estado, por meio do SUS. Ah, Flávia, eu vou mencionar que no artigo 5º, a saúde é uma obrigação. Beleza, fica ótimo, né? Então, para os dependentes químicos, com foco na reintegração, programas profissionalizantes, você tem que citar que a pessoa tem que ter condição de se manter, são necessários, pois a independência financeira contribui para a realização pessoal e promove a autoestima. E, por fim, eu coloquei grupos de apoio e o respaldo familiar. Grupos de apoio, porque as pessoas que vivenciam a mesma situação, melhor, né? E o respaldo da família. Então, aqui eu dividi em 4 períodos, ó. 1, 2, 3, 4 frases, para não ficar muito embolado, para vocês terem uma ideia de como é que eu trabalhei esse pedacinho do texto, beleza? E aqui, mais ou menos, ó, vamos supor que a gente estivesse mais ou menos na linha 5 lá, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 19, só para você ter uma ideia de o que a gente teria gastado de linha. Sua letra pode ser um pouquinho maior que a minha, um pouquinho menor, mas aqui fica mais ou menos do mesmo tamanho que você faz lá na prova, tá? Não existe só essa maneira de fazer, existem várias, mas te mostrando o que seria necessário você colocar no seu texto, seguindo o que estava pedindo na proposta. Então, imaginando que estava na proposta, vou apagar aqui para a gente fazer as 2 últimas partes do texto. Fazer o D3 e a conclusão, né? Então, no desenvolvimento 3, eu vou apresentar possíveis o quê? Soluções. Então, a gente vai fazer o desenvolvimento 3 e a conclusão desse texto. No desenvolvimento 3, eu quero soluções alternativas para o problema. Então,
Minha conclusão vai ter que ficar bem apertadinha, né? Senão quase não cabe. Embora a internação compulsória possa ser efetiva em alguns casos, há outras opções para lidar com o problema. Aí eu estou dando exemplo. Se não coubesse isso tudo, você ia tirar um, né? Na Alemanha, por exemplo, houve redução do consumo de drogas a partir da implementação de salas para uso controlado em locais supervisionados pelo governo local. Aqui, ó, por exemplo, assim, aqui a gente poderia, para diminuir, eu posso tirar esse pedaço aqui e parar aqui, ó. Acho que dá para diminuir um pouquinho, ó, que era uma informação que dava para inferir, ó. Na Alemanha, por exemplo, houve redução do consumo de drogas a partir da implementação de salas para uso controlado. Se é uso controlado, alguém vai controlar, é o governo, né? Em muitos países europeus, adotou-se como medida a construção de centros de apoio aos usuários nas periferias, com bons resultados. Ah, eu quero tirar aqui, ó. Posso mostrar aqui, porque nesses países a situação está melhor que a nossa, óbvio. Então, em muitos países europeus, adotou-se como medida a construção de centros de apoio aos usuários nas periferias. As políticas alternativas devem ter como base a prevenção, o tratamento, o controle e a redução de danos. Nesse sentido, aos dependentes não envolvidos em crimes, dá-se uma assistência voltada para a saúde e a reintegração social. Ou seja, você não está envolvido com morte, não matou ninguém, não fez nada violento, né? Não estupra e tal, não participa de latrocínio, não faz parte de facção criminosa, ele é tratado como uma pessoa que tem que ser reintegrada. Apenas os dependentes ligados a crimes violentos são tratados como caso de segurança o quê? Pública. Então, aqui só para diminuir, tá? Eu tirei aqui porque eu gosto de fazer mais ou menos um tamanho que caiba no seu, porque depois você fica reclamando aí comigo, fala assim, ah, não cabe. Se coubesse isso tudo, ótimo, melhor ainda, né? Porque às vezes um detalhezinho que a gente coloca a mais, o texto fica mais coeso. Então, depende do tamanho da sua letra, tá? E aqui a gente vai fazer uma conclusão que vai ter que ficar pequenininha, mas não pode ter uma frase só.
Então, não fiz uma frase só, porque uma frase só sempre empobrece, tem que ser mais de uma, né? Então, eu coloquei assim, dessa forma, o Brasil pode adotar em paralelo a internação compulsória, a exemplo de outros países, políticas de redução de dano. Então, o Brasil pode adotar. Não é porque tem internação que não pode ter outra coisa, não, né? Pode ter junto, né? Então, a exemplo de outros países, que eu dei aqui de exemplo, então estou resgatando isso, políticas de redução de dano, nas quais os dependentes sejam claramente diferenciados de o quê? Traficantes, né? Para não ficar dependente, vamos colocar os usuários. Então, pronto, para não ficar repetindo palavra. Nas quais os usuários sejam claramente diferenciados de traficantes. Nesse contexto, o país conseguirá resultados mais expressivos quanto ao número de dependentes, quanto à redução, que tem que ter uma redução, né? Vou puxar uma setinha assim, ó. Lá na redação você não vai poder fazer isso não, se te informar, tá? Então, olha lá. Mas lá você vai poder fazer rascunho, aqui eu não fiz rascunho. Então, tem esse detalhe básico que aqui a gente está fazendo direto. Então, dessa forma, o Brasil pode adotar em paralelo à internação compulsória, a exemplo de outros países, políticas de redução de dano, nas quais os usuários sejam claramente diferenciados de traficantes. Nesse contexto, o país conseguirá resultados mais expressivos quanto à redução do número de dependentes químicos. Vamos lá. Nesse texto, você foi a favor ou contra a internação compulsória? Se eu tivesse... Foi a favor. Você falou que pode ter, ela pode ajudar, né? Tem que ter uma política para ele sair de lá melhor, você foi a favor. Só que você falou assim, precisa ser só ela ou você ainda pode acrescentar mais coisas? Pode acrescentar, até porque a sua proposta trazia reinserção dos usuários já curados, soluções o quê? Alternativas. Então, você tinha que colocar alguma outra coisa que pudesse ser feita, como isso aqui que a gente levantou, beleza? Então, esse seria um texto, para você ter uma ideia no modelo da sua organizadora de como você poderia construir a redação. E é um tema de atualidade, super tá em alta, né? Pensa que a lei é de 2019, do meio do ano. Então, você está em 2020, está super atual, né? Uma coisa que está em discussão.